Deputado, vou chamar de líder, porque o senhor é líder da bancada do PSB. Então, líder, de que maneira a CPMI, no caso a mista, ela poderia enfraquecer e não se somar, eventualmente, ao trabalho, enfraquecer o trabalho da CGU, da PF, do TCU, né? Porque o senhor disse, olha, a nossa decisão foi de fortalecer, meio que priorizar o trabalho, mas por que uma CPI poderia enfraquecer? E tem mais um argumento também que eu gostaria de entender, porque o governo fala bastante, olha, começou em 2019, começou no governo Bolsonaro, etc, etc. Então, por que não, né, o governo ou os governistas apoiarem essa CPMI, considerando que daí é mais um campo para os parlamentares, né? Vocês têm poderes de fazer diligências, de pedirem diligências ali. A CPMI não é um instrumento importante ou hoje é só um palco de luta política? Primeiro que a gente tem um exemplo ruim da última CPI que aconteceu, que foi a CPI do 8 de janeiro. A gente viu os bolsonaristas quebrarem tudo no dia 8 de janeiro, eles começarem pedindo uma CPI, dizendo que a esquerda não assinava e o governo não assinava porque tinha coisa do governo no meio. No final das contas, a CPI terminou indiciando as mesmas pessoas que foram indiciadas também pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria-Geral da República. E quando esse processo foi ser iniciado, a gente viu esses mesmos bolsonaristas que pediram a CPI do 8 de janeiro votar a favor do trancamento da ação penal do Ramagem e de todas as pessoas. Então, esse teatro que é feito de dizer nós somos a favor do CPI, nós somos a favor de que todo mundo seja preso e depois vota a favor do trancamento da ação penal de Ramagem, a gente já viu esse teatro que aconteceu na questão do 8 de janeiro. Em relação a esse caso especificamente, a gente vê um escândalo de corrupção que começou num governo e continuou no governo seguinte, que era um governo de oposição. Que dentro desse processo, várias medidas foram tomadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pelo ex-presidente. Achar que o melhor lugar para investigar isso é dentro de uma CPI no próprio Congresso Federal não me parece inteligente. O que a gente vê, na verdade, é uma tentativa de criar uma cortina de fumaça. E como você me perguntou, como é que isso pode atrapalhar? Você vê, por exemplo, a comunicação que foi feita pelo deputado Nicolas. Ele cita apenas duas associações e entidades, exatamente as duas que têm ligações com o PT, a CONTAG e a Sindinap. E ele reclama ali naquele vídeo dizendo que os descontos aumentaram no governo do presidente Lula. É fato que os descontos aumentaram, mas não foi por conta dessas duas associações. Você pode checar as informações, essas duas associações cresceram mais os seus descontos durante os 2 últimos anos do governo Bolsonaro do que nos 2 primeiros anos do governo de Lula. E, ao mesmo tempo, ele omite as 5 principais entidades que foram responsáveis por esse crescimento, que foi a Conafé, que é ligado a um ruralista de Sergipe, que foi recentemente homenageado pela Alese, pelo presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, que é do PSD, a Ambec, que é ligada ao Maurício Camisotti, que estava envolvido naquele escândalo das vendas das vacinas Covaxin para o governo Bolsonaro, a APEM, que recentemente a pessoa que era a pessoa de fachada ali, que era uma faxineira contratada pela Cecília Mota, que provavelmente é a verdadeira dona dessa entidade, estava contratada na prefeitura de Caruaru, em Pernambuco, que o prefeito à época era do PSDB. A outra, que é a CBPA, era presidida por uma pessoa que foi candidata a deputado federal pelo Republicanos, no Rio Grande do Norte, e a Unaspub, né, que foi a outra também, que é entre as 5 que mais cresceram agora no governo Lula, tem ligação com aquele tal careca do INSS, que é a pessoa central dentro desse escândalo, que doou R$60 mil para Onyx Lorenzoni, que foi ministro do governo passado do PL. Então a gente vê que é uma questão tão grande de envolvimento político. Eu não estou dizendo aqui que nenhum desses é culpado antes de ser investigado, antes de ser julgado, e também não estou dizendo que esses partidos têm relação direta com o que os seus filiados ou com as pessoas relacionadas fizeram. Mas o fato é que é um envolvimento tão grande do ponto de vista político que eu acho que o trabalho da Polícia Federal é muito mais benéfico para a gente encontrar a verdade do que ficar focando em fazer um discurso de um jogar no colo de Lula e o outro jogar no colo de Bolsonaro.